Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso. Agora nós vamos iniciar a 8ª aula, na qual nós vamos falar sobre o surgimento da vida privada, nesse contexto urbano, nesse novo contexto. Obviamente, já falamos muito das transformações da vida familiar no contexto rural até o século XVIII, para o contexto urbano do século XX, quantidade de diferenças, a própria forma da estrutura familiar que passa a vigorar mais a família nuclear, e isso passa a ser um modelo, né? Então, é interessante ter em conta que nós podemos falar, e que se fala muito, né, da invenção da família do comercial de margarina. É um modelo familiar da família nuclear, ou seja, essa família nuclear que surge no contexto operário e burguês do século XIX, em função do pouco espaço disponível, da separação das pessoas das famílias também, dado os processos migratórios, passa a ser o modelo de vida familiar, representado aí em todos os itens publicitários. Aqui temos essa imagem, esse tipo de imagem bastante conhecida, né, dos comerciais, dessa idealização familiar, não é? Então, quais as características desse modelo familiar que é propagado? Vale a pena olhar, né? Então, são famílias, bom, em primeiro lugar, a vida familiar é vista como um ideal, não é? Ou seja, formar a família fazia parte do ideal de vida de boa parte das pessoas. Hoje, talvez seja mais uma opção. As pessoas optam por ter uma vida familiar ou não, né? O que, enfim, terá consequências. Talvez tenhamos um curso só para discutir esse tipo de dinâmica que existe hoje. Mas, ao longo do século XX, formar família fazia parte do desejo natural das pessoas, né? Ou seja, era o que estava no ambiente social, o que as pessoas procuravam. Clara divisão dos papéis de gênero. Então, ao longo do século XIX e XX, as mulheres vão deixando de trabalhar e passam a se dedicar cada vez mais ao ambiente doméstico. As crianças também param de trabalhar, não é? As crianças deixam de participar das atividades laborais e passam a estar envolvidas em atividades educacionais, enfim. E a partir daí as mulheres com uma dedicação mais intensiva do ponto de vista de tempo à tarefa de cuidado, deixando o ambiente profissional em grande medida. Foi isso que aconteceu nas sociedades ocidentais. O lar é visto também como um ambiente de paz, de harmonia, não é? É idealizado nesse sentido, ou seja, são deixadas de lado certos conflitos que sempre vão acontecer no ambiente doméstico, e, enfim, a família ela passa a ser vista também como esse lugar para a pessoa estar, não é? Idealizado, sem conflitos, com divisões claras de tarefas que funcionam de forma harmônica. Então, essa família urbana, nós podemos pensar que é a família idealizada, é urbana e reduzida. Também é isso, né? Interessante ver que nós falávamos, né, que no contexto das sociedades rurais até o século XVIII, as famílias extensas, ou seja, nós vamos falar de vários núcleos familiares, pai, mãe, filhos, mas com os tios, irmãos, primos, enfim, avós, então, muitas pessoas vivendo ali. Acabava sendo um ideal de vida, também forçado pelas condições. E o ideal de vida que se desenvolveu no contexto operário, no contexto burguês, é da família pequena, uma família em que há uma claríssima divisão de papéis, o homem provedor, a mulher responsável pelo cuidado do lar e educação das crianças. As crianças agora não trabalham mais, as crianças têm oportunidade de estudar, a mãe está cuidando disso, o pai trazendo dinheiro na família, enfim, esse modelo que erroneamente muita gente chama de família tradicional, não é tradicional, não é? É uma família que tem modelo familiar recentíssimo, tem 150 anos, e não tem relação nenhuma com nenhuma tradição específica, é mais consequência dos processos de formação familiar urbanos e fluxos migratórios e tudo isso, muito mais do que uma tradição, que nunca foi assim em lugar nenhum, certo? O matrimônio, ele deixa de ser também, isso é um ponto importante, uma conveniência da família, do clã, como eu falava antes, até em outra aula, até o século XVIII, ou até mesmo o século XIX, poderia haver esse tipo de decisão, uma família e a outra família, as famílias se acertavam, escolhiam com quem a pessoa iria casar, prevalecia o interesse da família sobre o interesse individual. Ao longo do século XIX, o individualismo predomina, as famílias também estão vivendo em espaços muito menores, então cada um está tomando suas próprias decisões, e o interesse individual passa a ser o preponderante. Logo, também se discute toda a questão de casar por amor, enfim,
Todo esse tema é desenvolvido aí também em ambientes culturais, na produção literária, e passa a ser um modelo de vida familiar. Escolher uma pessoa com quem vou formar uma família. Então, uma inovação, talvez uma inovação interessante, não é? Melhor que possamos escolher do que escolham por nós. E é isso. A mulher, ela com um papel forte voltado ao cuidado, coisa que não era antes, as mulheres trabalhavam. Então, então é isso. E famílias menores, né? Famílias que foram diminuindo. Nós mostramos já os gráficos das reduções das taxas de natalidade, que na Inglaterra, por exemplo, aconteceram já no início do século XX, no Brasil foi depois, a partir dos anos 50, anos 60, até chegarmos aos índices atuais. Outro fenômeno é o aumento do custo de vida, não é? A vida urbana traz uma série de dinâmicas, de possibilidades, a industrialização também, de vários fenômenos. A família como unidade de consumo, obviamente, se espera que essa família consuma, então cria-se uma sociedade dentro de um contexto em que o consumo é o centro. E aí o custo de vida aumenta, porque as demandas de consumo vão naturalmente aumentando. O ideal da privacidade, ou seja, da família, que o núcleo familiar ele vai ser também insuficiente economicamente, ou seja, autossuficiente, os recursos que o homem vai trazer vai passar a ser suficiente. Enfim, eu acredito que conforme eu vou destacando esses modelos, talvez vocês tenham já uma familiaridade, porque é o tipo de modelo familiar que as nossas famílias, no qual as nossas famílias estiveram imersas, nossos avós, nossos pais, enfim. E um núcleo familiar independente. Na família extensa não era assim, havia uma interdependência maior entre os núcleos familiares. Então, nem sempre as coisas foram como são, certo? Agora, certas comodidades trouxeram paradoxalmente mais trabalho. É claro que todo o avanço tecnológico, por exemplo, no apoio para as tarefas de trabalho doméstico, diminuíram muito o tempo gasto nessas tarefas, são grandes avanços, avanços importantes. Aqui temos o exemplo aí de uma propaganda de máquina de lavar, é muito mais rápido e mais prático lavar numa máquina do que ter que se deslocar até um local, levar, fazer um trabalho braçal. Isso daí também permitiu com que as mulheres que passaram a dedicar bastante tempo às tarefas domésticas tivessem tempo mais disponível e assim também começou, junto com os movimentos feministas, um processo de reinserção das mulheres no mercado de trabalho. Aqui eu vou ler para vocês uma citação, que eu também compartilho aqui na tela, que é a seguinte: a invenção da máquina de lavar significou mais lavagem, do aspirador de pó, mais limpeza, dos novos combustíveis e equipamentos de cozinha, mais cursos e mais pratos complicados. Ou seja, surgem novas demandas com as tecnologias, não é que simplesmente demandas antigas ficam superadas e agora o contexto é novo. Surgem novos padrões, novos requisitos. E isso, claro, gera pressões na vida das famílias. São transformações, e nós temos essa impressão, quanto mais se automatizam as coisas, talvez muitos de nós tenhamos a impressão de que faltam cada vez mais tempo, ao invés de sobrar cada vez mais tempo. É um paradoxo, mas na prática é porque os padrões de vida, as exigências, o que nós buscamos vão mudando, e o que as famílias buscam também, e isso vai gerando toda uma dinâmica diferenciada. Chegamos ao final da nossa 8ª aula. Agradeço bastante a participação e a atenção de vocês. E não percam a nossa próxima aula, a 9ª aula, a penúltima aula do curso, em que nós vamos discutir um pouco com mais profundidade o estilo de vida urbano. Espero que tenha sido de proveito para vocês. Um grande abraço.